Fala palestrante, tranquilo? Nessa live eu quero falar o porquê provavelmente o preço da sua palestra tá caro. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Não importa se você cobra R$500 por uma palestra, não importa se você cobra R$1.000, se você cobra R$5.000. Muito provavelmente, sim, o preço da sua palestra está caro. Me diz o seguinte, você já passou por uma situação em que você percebeu que poderia perder um cliente que estava cotando você para fechar uma palestra? Você começou a sentir esse cheiro, você teve esse feeling e para não perder essa venda, você diminuiu, começou a negociar o preço da sua palestra, o cara nem pediu, mas você falou, ó, se precisar negociar esse preço é só me chamar, viu? E aí depois pode ser que tenha acontecido do cara chegar e falar assim, ó, eu não vou fechar, não vai dar pra gente fechar, então contratamos outra pessoa e você fica, nossa, mas qual foi o problema? Foi preço? Olha, eu consigo negociar o preço, você não quer rever o preço? Ou, de repente, não sei se isso já aconteceu com você, ou de repente você nunca fechou uma palestra, você está começando agora no mercado e você não sabe se as pessoas pagariam pelas suas palestras, o quanto as pessoas pagariam pelas suas palestras, sabe? Não sei se você já sentiu essa sensação. Já sentiu? Me diz o seguinte, como você acha que você poderia imaginar o preço justo para cobrar pelas suas palestras? Como assim? Qual você acredita que é o preço justo para cobrar pelas suas palestras? Nessa live eu vou te responder tudo isso. Eu vou te responder como você precifica as suas palestras e o porquê sua palestra tá cara, não importa qual é o preço que você esteja cobrando por ela. Vamos lá? Vamos começar? Vou te mostrar isso. É o seguinte, galera, antes de mais nada e antes de chegar aqui e começar a falar sobre preço de palestras, eu quero voltar um pouquinho antes e chegar em uma conclusão com você. Como que a gente precifica qualquer coisa? Você tem ideia disso? Tem duas formas de se precificar qualquer produto. A primeira forma é por a gente precifica por comparação. E a segunda forma, eu já vou passar a segunda para depois explicar as duas. A gente precifica qualquer coisa, qualquer produto ou serviço por comparação ou por demanda. Eu vou te dar alguns exemplos. Comparação. Esse canetão aqui que está na minha mão. Quando um fabricante tem uma ideia de começar a fazer canetões para vender, o que ele vai fazer? Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Por quanto estão vendendo outros produtos parecidos com esse? Quanto eu vendo esse canetão para um fornecedor começar a vender para os clientes? Por quanto eu vendo um canetão? A pessoa começa a fazer comparações para poder precificar o produto dela. Essa é uma forma comum de fazer precificação. Pegou? A segunda forma é por demanda. Como assim por demanda? Por exemplo, o dólar. Quando tem muita demanda pelo dólar, o dólar sobe. Essa é uma das formas que acontecem a variação do dólar. É um assunto mais complexo, tá? Estou sendo simplista aqui. Mas uma das formas é a demanda. Tem muita demanda, o dólar sobe. Tem pouca demanda, o dólar baixa. A mesma coisa com vários outros tipos de produto. Mas como que a gente pode usar essa forma de precificação para palestras? Por exemplo, criar o preço da sua palestra por comparação. Como a gente pode fazer? Vamos supor que você é um palestrante que fala sobre trabalho em equipe, sobre liderança. Beleza? Bom, voltando aqui, como que a gente pode precificar as nossas palestras levando em consideração esses dois direcionadores? Se eu for colocar por comparação e imaginando que eu sou um palestrante de liderança ou de trabalho em equipe, eu vou pegar um palestrante do mercado e, por exemplo, o Bernardinho, que fala sobre trabalho em equipe, e vou comparar o meu preço com o dele. De repente, eu não sou palestrante ainda, eu estou começando agora no mercado de palestras, tá? Então eu pego lá o Bernardinho, quanto o Bernardinho cobra pela palestra dele? R$60.000? Então tá, peraí, deixa eu começar a cobrar 60 mil, 50 mil reais pelas minhas palestras também. Isso faz sentido, gente? Não sei se isso faz sentido, porque o Bernardinho é um cara que já está no mercado há muito tempo. Me diz aí outros porquês de não fazer sentido você cobrar o mesmo preço
de um cara famoso que fala sobre as mesmas coisas que você. Pensa em outros motivos. Vamos pegar alguns outros exemplos. Por exemplo, você é um filósofo. Você pode cobrar o mesmo preço que o Cortella cobra? Você é palestrante de vendas. Você pode cobrar a mesma coisa que o Raul Candeloro cobra? Por que não? Essas são as duas formas ensinadas em faculdades de administração de como precificar produtos. Ou por comparação ou por demanda. Então, por que você não pode fixar o preço da sua palestra por comparação, levando em comparação aí os palestrantes que já estão no mercado, palestrantes famosos? Por quê? Você tem que responder isso daí. Você sabe essa resposta. Por que você não pode fixar o preço da sua palestra por demanda? Vamos supor que você está começando agora no mercado, ou você já começou no mercado, já até realizou algumas palestras. E você até tem várias pessoas que entram em contato com você, conhecidos ou não, que entram em contato com você porque gostam do seu conteúdo, porque acham interessante o que você fala, quer se consultar, quer tirar dúvidas com você, mas essas pessoas ou outras pessoas não contratam a sua palestra. Mesmo elas reconhecendo que aquilo que você fala tem muito valor. E mesmo você reconhecendo que o que você fala tem muito valor, você consegue identificar isso. Mas por que suas palestras não vendem então? A gente está falando de demanda. Existe demanda pelo seu conhecimento, pela sua especialidade, porque senão as pessoas não estavam te procurando para consultar você, para se aconselhar com você, para ser mais específico. Cara, mas por que, se há demanda, pelo que eu sei, eu não fecho palestras? Você começa a entender que esses dois meios de comparação, esses dois direcionamentos para a precificação das suas palestras, sendo utilizados de uma forma simples, de uma forma genérica, eles não são eficientes para você poder precificar suas palestras? Você está percebendo isso? Comparação é estranho, no mínimo. Você chegar no começo e falar, olha, eu vou começar a cobrar 60 mil pelas minhas palestras, porque o Bernardinho, que já está no mercado, ele cobra isso pelas palestras dele. É estranho. E você tem os seus motivos, eu vou te dar alguns. Por exemplo, o Bernardinho é um cara que já é consagrado, o Bernardinho é um cara que todo mundo conhece, entre outros motivos. E eu não quero tocar nesses motivos agora, porque esses motivos causam a grande confusão do que o que realmente é necessário para você poder começar a precificar sua palestra de uma forma correta. São exatamente essas respostas simplistas que causam a confusão sobre o preço correto das suas palestras. O porquê você não pode comparar sua palestra com o Bernardinho? Eu vou esmiuçar isso daqui durante a nossa live de uma forma que você consiga degustar o porquê, de uma forma que fique mais claro o cenário para você, tá? Por demanda, por quê? Porque você pode ser que você seja um especialista no seu tema, mas as pessoas ainda não estejam pagando para te ouvir. Uma coisa é muito diferente da outra. É diferente as pessoas te procurarem e as pessoas quererem ouvir os seus conselhos, ouvir as suas sugestões, e as pessoas pagarem para ouvirem seus conselhos, ouvirem suas sugestões, ouvirem sobre o seu jeito de ver as coisas. É muito diferente. Então, comparação e demanda, no final das contas, esses dois conceitos que são utilizados em faculdades de administração para ensinar formas de precificar produtos, para você, palestrante, não é a forma correta de precificar os seus produtos, tá? Como que eu vejo que geralmente os palestrantes precificam as palestras deles? Essa é a origem, tá? Eles precificam, eu vejo que os palestrantes, eu converso com mais de 1000 palestrantes, né? Então eu vejo que eles utilizam essas formas aqui para precificar as palestras deles. E como que eu vejo que eles precificam suas palestras? E acredito que essa é a forma errada de precificar a palestra. Primeiro jeito, por intuição. Eu vejo bastantes palestrantes se precificando por intuição. Hoje estou gravando direto da nossa empresa, da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Eu converso diariamente com vários palestrantes. Eu ajudo empresas a encontrar o palestrante perfeito para os eventos delas. Eu contrato palestrantes, eu converso com palestrantes. Eu vejo eles errando nisso daqui direto. Palestrantes famosos e palestrantes que não são famosos também. Porque tem muito palestrante famoso que não é palestrante de carreira. O cara faz uma outra coisa. Por exemplo, eu acabei de falar do Bernardinho. O Bernardinho não é palestrante. O Bernardinho é técnico da seleção de vôlei, né? Ele não é palestrante.
Como é que um cara que tem uma outra especialidade vai começar a dar palestras e como é que ele imagina o preço da palestra dele? Então o cara que é famoso, ele também não tem uma clareza sobre o preço a cobrar das palestras. Ele está na mesma situação, de repente, que você, que está começando agora no mercado de palestras ou que começou há pouco tempo e fez poucas palestras, tá? E qual é a forma que eu vejo muitos palestrantes se precificando? Por intuição. Por exemplo, eu agora vou começar a dar palestras e eu acredito que a minha palestra valha R$500, R$1.000. Então ele chuta um preço lá e começa a cobrar aquele preço e vai vendo, né? As pessoas estão aceitando, as pessoas estão achando interessante o valor dessa palestra, as pessoas estão comprando de forma errada. Uma outra forma que eu vejo os palestrantes se precificando por comparação. A gente acabou de falar, comparação e demanda são dois direcionadores naturais para a precificação de produtos e serviços. E eu vejo que muitos palestrantes se comparam com outros palestrantes para poder precificar suas palestras. Mas olha que engraçado, por que você não se compara com o Bernardinho para precificar sua palestra? Mas você se compara com outro palestrante que fala sobre trabalho em equipe também e esse palestrante não é tão famoso quanto o Bernardinho. E aí você vai lá e compara o preço da sua palestra com ele. Eu quero que você entenda que aqui a gente está começando a entrar mais profundamente nos porquês que isso acontece. Então, a comparação não é de preço. A comparação que você faz quando você precifica a sua palestra em comparação com o preço da palestra de outro palestrante, não é por preço, é por perfil. Você compara o seu perfil com o perfil de um outro cara. De repente tem um outro palestrante que fala sobre trabalho em equipe que você vê que ele não é tão famoso. E se você não é tão famoso também, você se identifica com ele. E se esse cara está cobrando R$1.000 e parece que estão contratando as palestras dele, então eu posso cobrar R$1.000 também. Esse vai ser meu ponto de partida. Mas essa forma de precificação também está errada. Porque intuição não é a forma certa de se precificar. Porque você acha, é uma precificação em cima de achismo. Você acha que esse é o preço correto. E você até procurou algumas justificativas para tentar tornar isso racional. Mas intuição não é a melhor forma de precificar suas palestras. Feeling não é a melhor forma de precificar suas palestras. Se você fez alguma pesquisa, se você perguntou para alguém, para um cliente, né, se ele pagaria isso para sua palestra, já não é precificação, tá? Quer dizer, já não é intuição. Então já é uma outra forma que você usou. Mas intuição, simples feeling, simples achismo, não é a forma correta. E nem precisa explicar muito por quê. Porque você não está usando informação para poder tomar essa decisão. Você está usando achismo. Comparação não é a melhor forma. Por quê? Porque comparação, você também não está sendo racional. Você não está usando dados, informação. Se for ver ali no profundo, você está achando também. Presta atenção, quando você compara um outro palestrante com você para poder decidir qual preço vai ser da sua palestra, você não está comparando o preço da palestra dele, você está comparando o seu perfil com o perfil desse cara. Isso significa que você acha que por ter um perfil parecido com o dele e ele está vendendo palestras, você pode cobrar o mesmo preço que o dele. Achismo. Comparação não é a melhor forma de se precificar. Uma outra forma que os palestrantes usam para se precificar é a intuição, comparação, indicação. Aqui a gente já começa a sair mais do plano do achismo. A gente começa a entrar mais no plano de dados, de informação. Porque, por exemplo, quando alguma outra pessoa indica que você feche palestras por aquele preço, provavelmente ela está fazendo isso por uma informação. O perigo é se ela estiver também dando essa indicação para você por uma comparação ou por uma intuição. Então é importante você ficar esperto nisso. Então, o porquê eu acho que uma indicação de um terceiro de qual é o preço certo da sua palestra, talvez não, é uma forma perigosa de você precificar suas palestras. Porque a gente não tem controle sobre qual é a fonte, de onde essa pessoa tirou essa ideia. Por exemplo, eu estou te falando isso tudo aqui porque eu trabalho no mercado de palestras, eu contrato palestrantes, eu tenho mais de 1.000 palestrantes no meu portfólio, eu vejo os palestrantes que os meus clientes preferem contratar e os palestrantes que os meus clientes eles não contratam. As minhas informações que eu estou passando para você aqui é em cima desses dados, não é em cima do que eu acho, é em cima do que eu vejo, é em cima do que eu estudo, do que eu analiso. Agora, quando chega uma pessoa, por exemplo, um amigo
amigo seu, que nem palestrante é, mas ele tem um outro amigo que é palestrante, ou seja, ele está usando o método da comparação, outro amigo que é palestrante, já vendeu umas 2 ou 3 palestras por R$1.000, e você conversa com ele, porra cara, eu não sei quanto eu cobro pelas minhas palestras, estou entrando nesse mercado agora, e ele fala pra você, olha, eu tenho um amigo que faz palestras, e ele tá fazendo algumas palestras aí, viu? Ele cobra R$1.000, e você, a partir dessa informação, começa a ter uma base dos preços para cobrar pela sua palestra. Eu vejo isso acontecendo, só que um achismo dele também, ele acha que esse é o preço certo, que ele tem um amigo, ou seja, ele usou a comparação, ou então ele pode ser que ele use a intuição, e por ser uma pessoa que você tem alguma estima, né, por ser uma pessoa que você considera, você às vezes acaba aceitando aquela sugestão. Então, de repente, ele pode usar um grau comparativo com outro serviço que nem seja palestra, com treinamento em company, por exemplo, ou com um curso, sabe? Às vezes a pessoa que está te indicando, ou você mesmo, usa comparações que são totalmente fora do mundo, né, do nosso cenário aqui de palestras. Então, indicação de palestras é uma outra forma que eu vejo muitos palestrantes se precificarem, mas é uma forma que eu não sugiro que você utilize para precificar suas palestras. A última forma que eu vejo vários palestrantes se precificarem é por histórico. O que eu quero dizer com histórico? Por exemplo, você começou agora no mercado de palestras, fechou uma palestra por R$1.000 e conseguiu fechar outra palestra por R$1.200, R$1.300. Ou seja, você acredita que por já terem te contratado 2 vezes por aquele preço, aquele é o preço certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque da mesma forma que esses 2 caras te contrataram por R$1.000, pode ser que eu tenha um outro palestrante aqui, que você não conhece, mas eu conheço esse outro cara aqui, que ele foi contratado por 3 pessoas por R$500. Ele fala sobre o mesmo tema que você. Ele tem os mesmos conhecimentos, ele fala dentro do mesmo campo de especialidade que você também pertence, que você também fala. Mas as palestras desse cara aqui foram contratadas por R$500, enquanto as suas palestras foram contratadas por R$1.000. Qual é a diferença? Por quê? Contrataram esse cara por um preço e esse daqui por outro. E aí esse cara aqui ele vai começar a cobrar R$500 pelas palestras dele, enquanto esse outro cara aqui vai começar a cobrar R$1.000 pelas palestras dele. Por quê? Eles basearam o preço das palestras em cima de histórico. Me pagaram um dia por esse preço e agora eu vou ficar fazendo minha palestra por esse preço porque eu sei que sai. Quando você poderia, de repente, estar cobrando 5.000, 6.000, seu conteúdo vale aquilo, entendeu? Seu conteúdo vale isso. Por que você não está cobrando isso? Porque você acredita que por conta de uma contratação, 2 contratações, 3, é aquilo que a sua palestra vale. Então, meio que você está se direcionando por demanda. Lembra dos nossos 2 direcionadores que eu expliquei no começo? Comparação e demanda. Aquelas 4 formas que eu vejo palestrantes se precificarem são derivações desses 2 caras aqui. E como eu disse para você, não são formas que eu aconselho você a se precificar. Nem por intuição, nem por comparação, nem por indicação e nem por histórico. Lucas, qual é a forma certa de se precificar então? Forma correta. Eu quero que você tente ter o feeling de por que aquelas não são as melhores formas de se precificar antes de eu te falar qual é a forma correta de fazer. Então vamos pegar de novo o exemplo do Bernardinho. Por que você não pode se comparar ao Bernardinho? Ainda, pelo menos. Por quê? Vamos elencar 3 itens? Por que não pode? Talvez o Bernardinho seja mais famoso que eu. Essa é a resposta mais óbvia. Ele tá na mídia, todo mundo conhece ele. Faz sentido. O Bernardinho tem mais relevância que você. Por que mais? Às vezes o cara é mais famoso, o cara ele tem conteúdo, o cara faz paralelos com mundos que você não pertence àquele mundo que ele está fazendo os paralelos. Você não pertence ao mundo do vôlei. Como é que você vai fazer paralelos do vôlei? Entendeu? Então, não dá para se comparar com o Bernardinho. Da mesma forma que não dá para se comparar com um palestrante que não é famoso e que você acredita que por ele não ser famoso também e falar sobre o mesmo tema que você vai colocar lá o mesmo preço que o dele. Também é a mesma coisa. Não se compara com ele, porque você tem outras especialidades, você tem outras sacadas, você tem outros insights. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Se você nunca fechou uma palestra, por que você não pode considerar que por não ter demanda de palestras, sua palestra tem que ser barata? Por que você não pode ter essa linha de raciocínio para precificar sua palestra? Ou seja, eu nunca fechei uma palestra, então eu vou começar a cobrar baratinho para começar a ser contratado e depois eu vou aumentando, conforme forem me contratando eu vou aumentando. Porque essa também não é uma melhor forma, porque de repente você poderia estar fechando palestras também
por 3 mil reais, 5 mil reais, enquanto você está cobrando 500 reais. Galera, a forma certa de se precificar é a partir do interesse que você causa nas pessoas. Não adianta você se precificar por comparação, por intuição, por histórico. Não adianta você se precificar por achismo. Você tem que se precificar em cima de dados. O interesse que você começa a gerar nas pessoas começam a te trazer muitos dados. Eu sempre digo, palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Isso é um fato. Palestras é uma consequência da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. A partir do momento que você gerar uma grande quantidade de interesse no que você tem a falar, as pessoas vão começar a pagar para te ouvir, porque elas estão interessadas naquilo que você tem a compartilhar. Tá dando para sacar? Então, a partir do momento que você começa a ver a quantidade de interesse das pessoas se elevando, você começa a aumentar o preço das suas palestras. Recentemente, um dos palestrantes aí que segue a gente no canal do Fica a Dica, ele mandou uma mensagem para mim falando: Lucas, eu preciso de um direcionamento, me ajuda a precificar a minha palestra. E eu fui lá e ajudei ele, né? Ele falou pra mim que ele fez um curso do Roberto Chiniachik. E nesse curso o Roberto fala sobre a importância de você não colocar um preço barato nas suas palestras. Porque quando você coloca um preço barato nas suas palestras, as pessoas acham que você é inexperiente, acham que você é amador. Faz sentido isso pra você? Faz bastante sentido, né? Se você cobrar barato pelas suas palestras, você vai passar a percepção de que você é um produto barato. E qual é a percepção de valor que um produto barato passa? Sem qualidade, um produto que qualquer um pode ter. Você quer ser visto como um palestrante sem qualidade? Como um palestrante que qualquer um pode ter? Ou seja, isso que o Roberto Chiniachik falou faz muito sentido. Mas o que acontece é que o preço é uma ferramenta interessantíssima. Sim, preço é apenas uma das muitas ferramentas que o palestrante tem, que o palestrante estratégico manuseia na sua carreira como palestrante. Uma dessas ferramentas é o preço. E essa é uma ferramenta muito interessante, porque além dela te trazer algumas possibilidades, ela te traz também limitações. Olha o que eu estou querendo te mostrar. Eu estou te apresentando a partir de agora o preço como uma ferramenta, como algo que você tem que olhar e você tem que manusear estrategicamente. Não é simplesmente jogar e ver se dá certo. Como qualquer outra estratégia, se você jogar e ver se dá certo, você provavelmente vai ser um cego no meio do tiroteio, né? Não vai saber qual caminho tomar. Você precisa manusear aquilo de uma forma estratégica. Quais são as possibilidades que o preço te traz? Por exemplo, uma delas é essa que o Roberto Chiniachik falou. O preço ele te traz percepção de valor. Se você se precificar alto, sua percepção inicial de valor vai ser uma percepção alta. Então, esse cara aqui ele tá cobrando 10 mil reais pela palestra dele. Será que é legal a palestra dele? Porque se tem gente pagando 10 mil reais pela palestra dele, é porque ele deve ter alguma coisa muito interessante a falar. Já esse outro cara aqui, ele cobra 1.000 reais pelas palestras dele. Não sei não, tá muito barato o preço dessa palestra. É exatamente assim que as empresas julgam de uma forma rápida, quase que automático, um cara pelo preço da palestra dele. Porém, como eu disse para você, apesar do preço te trazer possibilidades, o preço te traz limitações. Você não pode sair aumentando o preço da sua palestra. Cara, o que te impede de cobrar 10 mil pelas suas palestras? 15 mil reais pelas suas palestras? Por que você não cobra isso pelas suas palestras? Responda, olhando para você, para o seu cenário, para a sua comunicação como palestrante, para você dentro do cenário de palestra. Por que você não cobra 10 mil reais pelas suas palestras? Esquece a justificativa, os clientes não pagam. Meus clientes aqui na Motivação Palestra pagam em média 20 mil reais pelos palestrantes. Eu fiz esse levantamento, não é em cima de achismo. Eu computei todos os palestrantes que já foram contratados aqui na Motive e eu fiz uma média e a média deu 20 mil reais. Então empresas, médias e grandes empresas pagam em média 20 mil reais pelas palestras. Por que você não cobra pelo menos 10 mil reais pelas suas palestras? Responda, tenta imaginar por quê. Sabe por quê? Você não está gerando interesse suficiente nas pessoas. Por que uma empresa paga 60 mil reais no Bernardinho? Porque ele é um cara que gera interesse nas pessoas. A gente tem, você provavelmente já conhece o nosso método NIC. O que acontece com o método NIC?
Nós temos 4 níveis de palestrante no nosso método NI. Palestrante do nível do legado, do nível dos super-heróis, do nível do progresso, do nível dos desconhecidos. Nós temos esses 4 níveis de palestrantes no método NI. O palestrante do nível do legado, os palestrantes mais caros do mercado, os palestrantes mais famosos do mercado, esses caras, eles cobram mais de 40 mil pelas palestras deles. Os palestrantes do nível do super-herói, eles cobram mais de 20 mil pelas palestras. Os do nível do progresso cobram entre 12 e 20 mil reais. Os palestrantes do nível dos desconhecidos, eles não sabem quanto cobrar. Eu ia escrever aqui um ponto de interrogação, mas ficou estranho. Eles não sabem quanto cobrar pelas palestras dele. Simplesmente que eles estão nesse cenário desconhecido que eu estou te mostrando aqui durante toda a nossa live. Por quê? Eu quero que você entenda o porquê os palestrantes do nível do legado, super-herói e progresso sabem quanto cobrar. Porque esses caras aqui, eles sabem que eles despertam interesse nos clientes. Eles despertam interesse nas pessoas, nas empresas que contratam palestrantes. O Bernardinho, ele sabe que ele desperta interesse. É por isso que ele cobra 60 mil reais nas palestras. E aí, a partir do momento que você desperta interesse nas pessoas, por isso que eu falo que interesse é computável, é informação. Você consegue identificar, você consegue criar o preço da sua palestra em cima de informação, não de achismo. Quando você desperta interesse nas pessoas, você consegue identificar que esse mês entrou 10 pedidos de palestras para você, no outro mês entrou 20, no outro entrou 30. A partir dessa informação aqui, eu já consigo imaginar, eu consigo fazer quantas palestras por mês? No caso do Bernardinho, eu consigo fazer 3. Tá entrando mais de 3 pedidos de palestras para mim todo mês. O primeiro entrou 10, o segundo 20 e o terceiro mês entrou 30 pedidos. E se eu consigo atender só 3 palestras, eu posso colocar o preço que eu quiser aqui pelas minhas palestras. Minha figura, desperta interesse nas pessoas para que elas paguem o preço que eu quiser cobrar pelas minhas palestras. Ou seja, ele cobra 60 mil pela palestra dele e chove de clientes querendo contratar a palestra do Bernardinho. E aí você me diz que o preço da sua palestra é o fator que está te impedindo de fechar mais palestra? Negativo, de jeito nenhum. Não é o preço da sua palestra, é a quantidade de interesse que você está gerando. Você não gera interesse nas pessoas. Você não está sendo um palestrante interessante. Você tem que começar a empilhar uma quantidade absurda de fatores geradores de interesse. Algumas dicas para você criar fatores geradores de interesse é você compartilhar conteúdo na internet. Compartilhar conteúdo que as pessoas queiram ouvir. Não conteúdo que você acha que as pessoas querem ouvir. Qual é a mudança que você causa nas pessoas? É levar elas de um vendedor comum a um vendedor top? Então começa a compartilhar o máximo possível de conteúdo na internet sobre o que impede as pessoas de fazerem isso. Quais são os obstáculos que impedem ela de alcançar esse resultado? Quais são os atalhos que podem levar ela a alcançar esse resultado de uma forma mais rápida? Começa a povoar a internet de conteúdo de vídeo e de textos seus sobre esse assunto. E você vai ver que cada vez mais pessoas vão se interessar por você, porque você está começando a ajudar elas. E se cada vez mais pessoas se interessam por você, as pessoas vão começar a se interessar a um ponto de querer pagar para te ouvir. E a partir dessa informação você começa a identificar quantas pessoas estão dispostas a pagar para me ouvir. Quantas estavam no mês passado? 10 mil pessoas? 20 mil pessoas? Então eu já posso cobrar 10 mil reais pelas minhas palestras, porque já estão chegando mais solicitações do que palestras que eu posso realizar. Você começa a perceber como o preço, ele começa a se tornar algo palpável, algo que você consegue mudar tranquilamente, porque você tem informação de que aquela mudança vai gerar resultado. Ou seja, o preço é uma ferramenta muito interessante que te traz possibilidades e que também te limita. Qual que é o limite do preço? Qual que é a régua que limita você de aumentar o preço da sua palestra? Essa régua é o interesse. Ou seja, se hoje você desperta pouco interesse nas empresas, você vai pagar pouco, você vai cobrar pouco pelas suas palestras. O que você tem que focar? Em fazer mais palestras? Não, você tem que focar em gerar mais interesse. A partir do momento que você começar a gerar mais interesse, você pode começar a aumentar a sua régua. Sua régua vai começando a aumentar de acordo com a quantidade de interesse que você gera nas pessoas. E por interesse, eu quero dizer conteúdo, pessoas transformadas, pessoas que você conseguiu ajudar. Deu para entender? Pessoas do nível do legado, elas geram interesse porque elas são pessoas excepcionais no que elas fazem. Bernardinho é um técnico excepcional de vôlei. O maestro João Carlos Martins é um maestro excepcional, único no mundo. O astronauta Marcos Pontes
Pontes, o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Como esse cara não pode ser único? Eu quero ouvir o que esse cara tem a falar. E se você ouvir uma palestra do Marcos Pontes, ele fala sobre a jornada dele, sobre as superações, o mindset que ele teve durante todo o início de carreira dele. Isso inspira as pessoas, isso causa admiração nas pessoas. E quando pessoas ficam admiradas, o que elas falam? Elas começam a compartilhar o que admirou elas. Lembra da última vez que você ficou empolgado? Daquele dia que despertou em você a vontade de se tornar um palestrante. Você guardou isso para você? Eu acho difícil você ter guardado, porque é difícil a gente guardar coisas que nos alegram, que nos inspiram. A gente quer compartilhar com outras pessoas. Cara, se você causa inspiração nas pessoas, as pessoas vão falar sobre você. Quando as pessoas falam sobre você, o que elas fazem? Elas começam a causar interesse em outras pessoas sobre você. Então perceba que no começo da sua jornada, esse é o motor que você vai precisar fazer com que ele gire. Mas depois que ele já estiver girando, ele vai começar a se multiplicar e a girar de forma automática, sozinho, com cada vez menos esforço seu. Porque as pessoas vão começar a fazer isso para você. A mídia vai começar a fazer isso para você. Quanto mais pessoas souberem de você por meio do boca a boca, mais pessoas vão começar a falar sobre você. E quando a mídia vê que tem muita gente falando sobre aquele assunto, a mídia vai querer saber sobre aquele assunto. Porque a mídia quer estar onde tem audiência. E se você começa a gerar audiência, automaticamente você vai cair na mídia. Percebe a bola de neve? Ou seja, de novo, a sua régua limitadora para aumentar o preço da sua palestra e para precificar sua palestra, se você está aí no começo da sua jornada, é interesse. A minha resposta é: hoje, quanto de interesse você gera nas pessoas? É pouco interesse? Não tem problema nenhum. Começa a cobrar pouco pelas suas palestras e depois vai aumentando aí o preço das suas palestras de acordo com a quantidade de interesse que você gera. Lucas, o quanto é pouco? Quanto eu deveria cobrar pelas minhas palestras? Isso vai depender de quem é seu cliente. A gente tem 7 tipos de contratantes de palestra no mercado de palestras, né? Qual deles é o seu cliente? É o cara do Sebrae? São escolas, prefeituras? São empresas? Vai depender muito de quem é o seu cliente, porque cada cliente ele tem ali um limite de preço que esse cara paga em palestrantes. Então, o barato vai depender de qual é o seu cliente. O que eu posso te dizer é que aqui no nível do legado, empresas contratam palestrantes por mais de 40 mil reais. Pagam sem problema nenhum, porque esses caras geram muito interesse, são excepcionais no que eles fazem. Os palestrantes do nível dos super-heróis são palestrantes que estão na mídia, são palestrantes que também realizaram grandes coisas, mas esses caras estão na mídia. Toda aquela bola de neve que eu acabei de falar para você, esse cara ele conseguiu despertar. Ou pode ser que o acaso tenha despertado o interesse da mídia em cima dele. O acaso que eu quero dizer é que aconteceu de uma hora para outra, não foi exatamente arquitetado. Então não estou falando do histórico do cara, porque se a mídia te joga lá em cima e você não tem como sustentar esse baque massivo de atenção das pessoas com a sua história, não adianta, você vai cair rapidinho, do mesmo jeito que você foi levantado. Por exemplo, o Rick Chester, ele virou do dia para a noite praticamente um dos palestrantes mais contratados do Brasil. Só que ele tinha uma história de superação para sustentar aquela massa de pessoas que viraram a atenção para ele. Se ele não tivesse uma história de superação boa, se ele não tivesse uma história de motivação, se ele não fosse um cara que inspira, do mesmo jeito que ele subiu, ele teria caído. Então aqui tem caras que são levantados pela mídia, de forma arquitetada ou não. E esses caras cobram mais de 20 mil reais pelas palestras deles. Os caras do nível do progresso são palestrantes que estão arquitetando o interesse que as pessoas sentem pelas palestras deles. Eles não esperam um passe de mágica da mídia jogar eles lá em cima para eles começarem a bombar. Eles são palestrantes estratégicos. Eles escolhem movimentar as peças do tabuleiro para que a atenção das pessoas virem para eles. Hoje você está arquitetando, você está movimentando as peças do tabuleiro para que a atenção das pessoas se volte para você. Tá vendo? Porque você não consegue aumentar o preço da sua palestra? Tá vendo? Porque você acha que os R$1.000 que você cobra pela sua palestra é caro? Tá vendo? Porque quando você passa a sua palestra por 8, 6 mil reais para um cliente, ele tenta negociar com você? A negociação que o cliente faz
faz não é por causa do preço, não é. É porque ele acredita que você é mais barato. Exatamente. Ele acredita que a sua palestra vale menos do que você está pedindo. E se as pessoas acreditam que você vale menos do que você está pedindo, você não vai conseguir fechar a palestra por aquele preço. Esse é um sinal, um apito de que talvez você precise gerar mais interesse. Entendeu? E aí a gente tem os palestrantes aqui do nível dos desconhecidos, que são os palestrantes que estão aí no tiroteio e estão cegos, né? Não sabem quanto cobrar pelas palestras deles. E como vocês sabem, o método Nick tem uma forma de pirâmide, né? Então aqui em cima tem pouca quantidade de palestrantes do nível do legado, enquanto aqui embaixo tem muitos palestrantes no nível dos desconhecidos. Se você for um palestrante do nível dos desconhecidos, você está concorrendo com muitos outros palestrantes que também estão perdidos no mercado, não sabem quanto cobrar, estão causando confusão aqui dentro desse cenário. Por isso que é tão difícil fechar palestras. Agora, quero dar 2 dicas para vocês de como gerar interesse. Então, o interesse é a régua que você utiliza para aumentar o preço das suas palestras. Isso daí você já sacou. Você não vai precificar suas palestras por intuição, por histórico, por comparação. Você não vai precificar suas palestras dessa forma. Você vai precificar suas palestras a partir de hoje pela quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Fechou? E agora, como é que eu gero interesse, Lucas? O interesse, vamos significar o interesse com a quantidade de pessoas que são transformadas pelo conteúdo que você compartilha. Qual é a quantidade de pessoas que você consegue ajudar com o conteúdo que você é especialista? O seu foco a partir de hoje é aumentar essa quantidade de pessoas. Lembra, se as pessoas se inspirarem com o que você tem a compartilhar, elas vão começar a falar de você para outras pessoas e outras pessoas vão começar a te procurar. E quando esse número aumentar de uma forma significativa, a mídia vai correr atrás de você. Ela vai querer saber quem é esse cara que está ajudando tanta gente e você vai se tornar cada vez mais relevante. 2 conteúdos que você pode começar a modelar os seus assuntos para começar a gerar essas transformações é o conteúdo de obstáculo e conteúdo de atalho. Então, primeiro, conteúdos de obstáculo. Lista 10 obstáculos que impedem as pessoas de alcançarem o resultado que você propõe. Eu não sei qual é o tipo de palestrante que você é, qual tema você fala. Então, dependendo do seu tema, você ajuda as pessoas a alcançarem resultados diferentes. Lista 10 obstáculos que separam as pessoas, geralmente, desse mundo ideal que você oferece, que você mostra para elas que elas podem alcançar. Então, listou aqui os 10 obstáculos, agora você vai listar 10 atalhos que podem levar as pessoas de uma forma mais rápida para esse mundo ideal que você mostra, que você oferece para elas. Sei lá, não depender mais de dinheiro, ou ser uma pessoa resiliente, ou ser um vendedor nível pitbull. Qual que é o mundo ideal que você oferece para as pessoas? Lista 10 obstáculos, 10 atalhos e começa a compartilhar conteúdo, vídeo, texto, podcast, blog. Começa a compartilhar conteúdo com esses temas e começa a focar. Pega ali a primeira pessoa que pedir uma outra dica, uma dica mais profunda para você, não tenha medo de compartilhar com ela de forma gratuita a informação, porque essa pessoa, se ela colocar aquilo em prática e der certo, ela vai falar de você. Então ajude pessoas a terem resultado. Eu vejo muitos palestrantes falando: eu vou fazer palestra grátis, vou começar a mostrar o que eu sei para as pessoas. Essa intenção dele é começar a disseminar o conteúdo dele. E você não tem que focar em disseminar o seu conteúdo, você tem que começar a focar em disseminar resultado. Então começa a pegar ali, o cara acabou de entrar aqui pedindo um conselho para você, pega esse cara, guarda embaixo da sua asa e faz ele ter resultado. Porque se ele tiver resultado, ele vai falar de você. E se outra pessoa chegar e ter resultado com você, ela vai falar de você também. E se essa pessoa aqui, que esse cara tá falando, ela também receber essa mensagem desse outro cara, ela vai falar: pô, o cara é bom mesmo. Não é a primeira pessoa que fala dele pra mim. Então comece a gerar resultado. Foque em gerar resultado nas pessoas. O conteúdo de objeção e o conteúdo de atalho são conteúdos que despertam interesse. Então eles são iscas para você trazer as pessoas
para elas começarem a pedir sugestões para você e você pegar essas pessoas, guardar embaixo da sua asa e começar a fazer elas gerarem resultado. E quanto mais pessoas gerarem resultados por causa de você, maior é a quantidade de pessoas interessadas e inspiradas por você, a bola de neve vai começar a crescer, você vai começar a fazer palestras, porque palestras é uma consequência da quantidade de interesse que você gera nas pessoas, e você vai começar a aumentar o preço das suas palestras, porque a régua de interesse que as pessoas sentem por você vai subir cada vez mais. Por isso que as suas palestras estão caras. Não importa se você cobra 500, 1.000, 5.000 ou 10 mil reais pelas suas palestras. Se você não gera interesse o suficiente nas pessoas, 10 reais pela sua palestra é caro. Assistir a sua palestra, gastar o meu tempo para ficar sentado 1 hora assistindo a sua palestra, de graça, é caro. Se você não desperta interesse no conteúdo que você tem a compartilhar, eu não vou querer assistir nem de graça. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários alguma dúvida que você tenha, ou alguma observação, ou alguma indicação de conteúdo que eu vou ler, vou te responder e vou tentar, de repente, criar um vídeo falando sobre isso, se eu achar que é importante compartilhar com outros palestrantes também, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha clareado aí o seu cenário para você começar a precificar suas palestras de uma forma correta. E é isso, valeu!